Existe um só batismo ou nós podemos ser batizados apenas uma só vez? Em Efésios 4 existe essa dúvida. Aqui em Efésios, Paulo está orientando a igreja. Olha o que ele diz. Portanto eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, ele está orientando a igreja a procurar guardar a unidade do Espírito. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então aqui é desse verso que as pessoas dizem que as pessoas podem ser batizadas apenas uma vez. Mas Paulo aqui ele está exortando a unidade do Espírito. Então ele diz que por isso que existe um só corpo, né, um corpo da igreja, um só Espírito, ele está exortando a unidade, um só Senhor, uma só fé. Então toda a igreja adora um só Senhor, tem uma só fé em um só Deus e um só batismo. Então ele não está dizendo aqui que é para batizar só uma vez. Ele está dizendo que existe um só tipo de batismo, que é o instituído por Deus. A palavra batismo, baptizo no grego, significa imergir, ou seja, afundar totalmente na água. Então, nesse verso, Paulo, ele não está dizendo que você só pode ser batizado uma única vez. E a prova disso é que o próprio Paulo, ele batizou algumas pessoas que já eram batizadas. Vamos ler os versos. Em Atos 19, Paulo, ele se encontra com alguns discípulos de João Batista, aquele mesmo João Batista que batizou Jesus. E os discípulos de João Batista eram já batizados por João Batista. Olha o que aconteceu. Paulo vai conversar com eles. Disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. Perguntou-lhes: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Então os discípulos de João Batista, eles já haviam sido batizados no batismo de João, o mesmo batismo de Jesus Cristo, ou seja, um batismo válido. Mas eles ainda não conheciam a verdade a respeito do Espírito Santo. E olha o que acontece. Então Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. E eles, ouvindo isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então, eles, os discípulos de João Batista, que já haviam sido batizados por João Batista, assim como Jesus também foi batizado por João Batista, um batismo válido, eles conheceram uma nova verdade a respeito do Espírito Santo. E o que aconteceu? Paulo os rebatizou. Foram batizados no nome do Senhor Jesus. Ou seja, Paulo, em Efésios, ele diz que há um só batismo, um só tipo de batismo, aquele que a gente afunda totalmente na água. E aqui, esses discípulos de João Batista já haviam sido batizados. Mas Paulo rebatizou eles foram batizados novamente, porque eles descobriram uma verdade que eles ainda não conheciam.
Em Mateus 28:19, olha o que Jesus disse aos discípulos. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre até o fim do mundo. Amém. Então, para uma pessoa ser batizada, ela tem que ser ensinada. Então Jesus mandou que eles ensinassem as suas doutrinas e aí depois os batizasse, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, por exemplo, há uns dias atrás, uma família que eu conheço foi batizada há muito tempo atrás, sem nunca ter conhecido nada da Bíblia da maneira correta. Eles me disseram que pegaram eles, fizeram um evento, colocaram eles na água e simplesmente batizaram. Eles nem se sentiam batizados, nem sabiam o significado do batismo. Mas Jesus diz que as pessoas têm que ser ensinadas. Elas têm que ser ensinadas a obedecer os ensinamentos bíblicos. E aí sim, depois, eles têm que ser batizados. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele rebatizou os discípulos de João Batista, porque ele revelou a eles uma verdade que eles ainda não conheciam, e aí então eles se rebatizaram. Então você pode rebatizar uma pessoa. Assim como Paulo disse, existe um só tipo de batismo, mas logo depois ele rebatizou os discípulos de João Batista. Então há casos realmente em que o rebatismo ele é aprovado na Bíblia. Amém?